Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Biologia com a Aline Luna. Nós estamos em uma sequência de aulas sobre citologia e nós já demos início ao estudo do que tem dentro da célula, que está mergulhado ali no citoplasma. Se você não vem acompanhando, por favor, volte nos outros vídeos que eu lhe aguardo aqui. Se você está comigo junto, acompanhando todas as aulas, então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos estudar os ribossomos e os retículos endoplasmáticos. Os ribossomos são organelas que estão presentes em todas as células, seja eucarionte, procarionte, todas as células possuem ribossomos. Os ribossomos eles são formados de RNA e de proteínas e são formados também de duas subunidades de tamanhos diferentes. Essas duas unidades elas se unem na síntese de proteínas. Elas se unem no RNA mensageiro para ler ali a sequência de nucleotídeos que está presente naquele RNA, para poder conseguir unir os aminoácidos do tipo e na sequência correta, para formar uma determinada proteína. A síntese de proteína a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Os ribossomos eles podem ser encontrados livres no citoplasma e aí nesse caso eles vão produzir proteínas que vão ser úteis ali dentro da célula e eles podem ser encontrados associados a um retículo endoplasmático. Então quando eu tenho ribossomos associados a um retículo endoplasmático, eu chamo aquele retículo de retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Nesse caso, o ribossomo ele vai sintetizar proteínas que serão levadas para dentro desse retículo endoplasmático. Então, os ribossomos, além de estar presentes em todas as células, eles podem estar livres no citoplasma ou associados ao retículo endoplasmático e a função deles é síntese de proteínas. O retículo endoplasmático é um conjunto de tubos e bolsas achatados que estão interligados e eles podem ser de dois tipos. O retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático não granuloso. O retículo endoplasmático granuloso, como eu disse anteriormente, ele está associado a ribossomos. Esse retículo endoplasmático ele é responsável por produzir, por transportar substâncias. Na maioria das substâncias, proteínas ou enzimas, que são produzidas pelos ribossomos, né? Essas proteínas elas serão levadas para a membrana celular ou elas poderão ser levadas para fora da célula. Além disso, no retículo endoplasmático granuloso são produzidas enzimas lisossômicas. São enzimas responsáveis pela digestão de materiais citoplasmáticos. O retículo endoplasmático não granuloso, ele é responsável pela síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteroides. Eles estão presentes, são abundantes nas células do fígado, que são responsáveis por alterar moléculas tóxicas ao organismo, modificar essas moléculas e também liberar elas, colocá-las para fora do organismo. E aí, nesse caso, o retículo endoplasmático ele vai auxiliar, tirando a toxicidade de drogas, de álcool, de algum inseticida, de alguma coisa que tenha entrado no nosso organismo, vai fazer com que eles se tornem menos tóxicos e vai auxiliar na eliminação dessas substâncias. Além disso, o retículo endoplasmático não granuloso ele está presente também nas gônadas, onde ocorre a produção dos hormônios sexuais. E aí ele vai atuar justamente na produção dos hormônios esteroides. Outro complexo de bolsas presente nas células são outro complexo de bolsas que estão existentes no citoplasma é o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Nas células vegetais, esse complexo de Golgi ele está mais disperso na célula, no citoplasma. Nas células animais, eles estão mais próximos ali do núcleo. O complexo de Golgi ele tem como função receber as proteínas produzidas lá no retículo endoplasmático granuloso. Ele vai modificar essas proteínas para elas ficarem próprias a serem utilizadas para sua determinada função. Além disso,
eles sintetizam carboidratos e também são responsáveis pela produção dos lisossomos. O complexo de Golgi, ele é bem desenvolvido em células do pâncreas, porque ele auxilia na produção de enzimas digestivas. Além disso, o complexo de Golgi, ele é responsável pela formação do acrossomo do espermatozoide. Vou colocar a imagem para vocês. Esse acrossomo, ele auxilia na entrada do espermatozoide lá no óvulo, porque ele possui enzimas digestivas. E essas enzimas vão degradar a parede do óvulo, facilitando a entrada do espermatozoide. Outra organela que eu quero falar para vocês são os lisossomos. Eu já falei um pouquinho dos lisossomos quando eu estava falando de fagocitose e pinocitose. Se você ainda não assistiu, volta lá naquela aula. Os lisossomos, eles são bolsas membranosas que estão carregados de enzimas digestivas, porque essa é a função dele, é liberar essas enzimas para digerir alguma substância. Na membrana do lisossomo existe uma bomba de íons de hidrogênio e de cloro. Lembra do transporte ativo das aulas anteriores? Então, é uma bomba que vai promover ativamente o transporte dessa substância para que permita que dentro dos lisossomos se mantenha o pH ácido, que é importante para a digestão. Nós temos os lisossomos em duas situações diferentes. Nós temos os lisossomos primários, que são os lisossomos ainda inativos, e quando o lisossomo está na atividade, a gente chama de lisossomo secundário. Eles são importantes para liberar as enzimas digestivas, para degradar o que entrou na célula através da pinocitose e através da fagocitose. Além disso, ele tem uma função autofágica. O que é isso? Os lisossomos, eles vão ajudar a degradar partes das células que já estão desgastadas. Então, se tem uma organela lá que já não está funcionando direito, já está desgastada, o lisossomo vai atuar na degradação dela para poder ela ser exterminada da célula. Essa aí a gente chama de uma função autofágica, ele se autodegrada. Então, pessoal, essa foi a segunda parte do nosso estudo sobre o interior da célula. Nós falamos sobre ribossomos, sobre retículo endoplasmático granuloso e não granuloso, complexo de Golgi e lisossomos. Espero que vocês tenham conseguido entender o máximo do conteúdo. Quando eu terminar o estudo da parte interior da célula, vou deixar uma atividade para vocês testarem se vocês estão sabendo mesmo, se vocês entenderam do conteúdo. Espero você na terceira parte do estudo do interior da célula. Então, até breve, um grande beijo e até lá!